Boa tarde a todas e todos. Eu sou o professor Luiz Eurico Nasciuti, decano do Centro de Ciências da Saúde. É com muita satisfação que estamos aqui hoje recebendo vocês que representam para a gente a grande importância do Centro de Ciências da Saúde. O Centro de Ciências da Saúde, pode passar, Júlio, por favor. O Centro de Ciências da Saúde, o próximo, ele é um dos 6 centros que compõem a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós temos aqui, no campus Rio de Janeiro, nós temos o Centro de Tecnologia, o Centro de Ciências da Matemática e da Natureza, o Centro de Letras e Artes, que estão aqui na Ilha do Fundão, na cidade universitária, o Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas e o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, que ficam já parte no centro da cidade e parte na Praia Vermelha. E o nosso Centro de Ciências da Saúde, que a sua maior parte está aqui na Ilha do Fundão, mas também tem partes na Praia Vermelha e no centro da cidade. Vale a pena também informar vocês que nós temos ainda o recém-criado Centro Multidisciplinar de Macaé, que compreende o campus Professor Aloysio Teixeira, que fica lá em Macaé, e ainda o Instituto Multidisciplinar de Duque de Caxias, lá compreendendo o campus Professor Geraldo Cidade. Então, o Centro de Ciências da Saúde, embora seja um dos centros, ele é o maior de todos os centros da universidade. Ele compreende cerca de um pouco mais de 50% do tamanho da UFRJ. Então, pode passar o próximo. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui no Centro de Ciências da Saúde cerca de 28 unidades, dentre unidades acadêmicas e unidades que compõem o Complexo Hospitalar da Saúde. Então, eu não vou ler aqui todos para vocês, mas englobam aí todas as unidades responsáveis por cursos, institutos e ainda todo o Complexo Hospitalar da Saúde. Então, embora seja um dos centros, né, que ele tem uma quantidade muito grande de unidades. Então, é de uma responsabilidade muito grande, vocês devem perceber que nós estamos, no momento, vivendo uma pandemia, a pandemia do novo coronavírus. Mas eu gostaria de dizer a vocês que, embora a gente esteja vivendo essa pandemia e estejamos trabalhando de forma remota, então eu gostaria muito de estar com vocês nesse momento presencialmente. Mas isso não é possível, nós estamos fazendo isso remotamente. Mas eu gostaria de dizer que, embora a gente esteja trabalhando de forma remota, nós estamos cumprindo com todas as nossas responsabilidades que temos dentro da UFRJ. Eu costumo dizer que o Centro de Ciências da Saúde tem como premissa cuidar da saúde. Cuidar da saúde. Então, nós estamos tendo, ao longo desde o início dessa pandemia, que já se vão 1 ano e meio, por aí, nós temos tido uma atitude e umas iniciativas muito importantes, né? Os nossos pesquisadores têm atuado de forma muito relevante e vocês vão ter a oportunidade de ainda ouvir neste nosso encontro de hoje um pouco do que o Centro de Ciências da Saúde tem produzido e tem contribuído para que a gente possa ter um enfrentamento
adequado a esta pandemia que nós estamos vivendo. O próximo, por favor. O Centro de Ciências da Saúde tem um organograma muito grande, tem uma decania, e tem ligado a decanias uma superintendência administrativa e uma superintendência acadêmica. Nós preparamos para vocês hoje apenas algumas informações que consideramos bastante importantes, que vocês terão oportunidade, ao entrar em contato com o Centro de Ciências da Saúde, eu sei que vocês já começaram as atividades didáticas, vocês poderão ter necessidade de tomar conhecimento ou de procurar contato com vários setores do CCS. Então, a gente tem aqui uma coordenação de pós-graduação, a gente tem uma coordenação de integração acadêmica, a gente tem uma coordenação de extensão, e essas 3 coordenações, mais a coordenação de biossegurança, terão oportunidade, neste momento, de contar um pouco para vocês o que a gente faz aqui, qual o papel dessas coordenações aqui no Centro de Ciências da Saúde. Tá? O próximo, por favor. Eu estou mostrando aqui para vocês uma lista de telefones que podem ser considerados telefones de emergência ou telefones, os principais telefones para contatos imediatos. Essa listagem está no site do CCS, tá? Vocês poderão encontrar esses números lá, embora no momento não esteja assim com um funcionamento muito bem adequado, porque nós estamos em trabalho remoto, e aí você pode passar o próximo, Júlio, onde nós temos que, como nós estamos funcionando na pandemia de uma forma diferente, alguns setores funcionam com plantões, outros funcionam com atendimentos assim remotos. Então, a administração central do centro, ela está presente na universidade, aqui no centro, todos os dias, de segunda a sexta, de 7 às 16 horas. A vigilância do CCS também está presente 24 horas, todos os dias. As coordenações de atividades gerenciais estão aqui no CCS presencialmente, segundas, quartas e sextas-feiras, de 9 às 15 horas. Então, qualquer eventualidade de busca nesse sentido, de atendimento, pode ser feito nestes horários. O nosso protocolo também tem um plantão de funcionamento às quartas-feiras, de 10 às 13 horas, e a Biblioteca Central, que está funcionando apenas para devolução de livros nesse momento, tem um plantão quarta-feira, às quartas-feiras, de 8 às 12. Essas informações vocês encontram no nosso site. Tá? Então, eu gostaria de dizer a vocês que, para nós, é muito importante que vocês estejam no Centro de Ciências da Saúde, e eu espero que vocês possam ter muitas alegrias aqui dentro. Né? É um centro que proporciona uma série de cursos, uma série de oportunidades, que vocês, inclusive, vão ter a oportunidade de ver agora, mas é também um centro de muita alegria, de muito contato fraternal, e é isso que a gente está aguardando com o final desta pandemia. Então, eu vou passar agora a palavra para vocês, da nossa vice-decana, a professora Lina Zingali. Lina, por favor. Bom, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu vou apresentar para vocês. Júlio, pode colocar a apresentação, por favor? Eu vou contar um pouquinho, bem rapidamente, né, um pouquinho da história do centro, levando um pouquinho sobre como esse centro foi construído. Próximo, por favor.
Então, este ano, né, o Centro de Ciências da Saúde completa 52 anos. Eu vou usar a alegoria da árvore para falar para vocês um pouquinho sobre as nossas raízes. Pode passar. E o próximo. O CCS ele foi criado em cima de uma utopia. A utopia era fomentar os diálogos de saberes para superar barreiras que a própria separação das disciplinas e das próprias profissões estavam estabelecendo para o mundo, de um modo geral. E o objetivo principal era integrar as ciências da saúde e da vida num novo formato institucional, que é o formato do centro. Ele tem, né, o próximo, toda a sua base de formação, mais um pouquinho, isso, na Faculdade de Medicina. Por que a Faculdade de Medicina? Ela foi a primeira, né, estabelecimento de ensino superior formado no Brasil, com mais de 200 anos. Né? E muitas pessoas dessa casa, né, formaram raízes que tornaram o CCS um centro de excelência. E muitos vieram da Faculdade de Medicina. Quando vocês puderem ir ao CCS, reparem nos nomes dos espaços, dos auditórios, dos prédios, dos institutos, das ruas. Todos esses nomes foram pessoas que atuaram de forma essencial na construção do nosso centro, da pesquisa em biociência, da modernização de vários aspectos da saúde pública. Claro que outros, não menos importantes, também foram essenciais. Conheçam suas raízes. Esses professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, técnicos e técnicas fizeram a história da nossa instituição. Pesquisem sobre suas ideias, suas contribuições, se espelhem nesses homens e mulheres. O próximo. Os nossos hospitais, o próximo também, homenageiam tanto Clementino Fraga Filho como Martagão Gesteira. O próximo, o Hélio Fraga foi um outro médico brilhante, todos médicos muito brilhantes, dá o nome ao principal auditório da nossa decania, que eu espero que vocês conheçam em breve. O próximo, nossas ruas e auditório também, nosso auditório conhecido também como Quinhentão, homenageia o médico Rodolfo Paulo Rocco, que foi excepcional e foi à frente do seu tempo. A Faculdade de Medicina foi a semente da qual floresceram vários institutos e faculdades do CCS. O próximo, o professor Lauro Solero, foi uma referência na área de farmacologia, e o professor Bruno Lobo na área de histologia. Eles também, além de terem sido, né, decanos do centro, eles foram também fundamentais para a implementação do Instituto de Ciências Biomédicas, uma das unidades do CCS. O próximo. Nós temos que falar, não podemos, né, deixar de falar do professor Carlos Chagas Filho, que hoje, né, dá o nome ao Instituto de Biofísica. Ele também dá nome à avenida entre o prédio principal do CCS e a Escola de Educação Física. O professor Carlos Chagas nos inspira até hoje e inspira muitas gerações de cientistas. Na entrada do Instituto de Biofísica se lê: aqui se ensina porque se pesquisa. Através da pesquisa, os professores e professoras estão na vanguarda do conhecimento e colocam os alunos também nessa posição. O próximo, professor Paulo de Góes, que dá nome ao Instituto de Microbiologia, por ter sido seu criador e também por introduzir a pós-graduação em microbiologia, além de ser referência nessa área. O próximo. Não é à toa que Josué de Castro dá nome ao Instituto de Nutrição. Médico por formação, sua preocupação com um dos maiores problemas que assolam o país até hoje, a fome, fez com que concretizasse a necessidade de formar profissionais voltados essencialmente para esse aspecto, os nutricionistas.
O próximo. O professor Levi Gomes dá nome ao prédio da farmácia. Foi o criador da farmácia universitária. E o próximo. O professor Leopoldo Demeis, eu fico muito emocionada de falar dele, além de ser um revolucionário em seus estudos em bioenergética, também foi um visionário do papel dos cientistas e pesquisadores na área da educação. Hoje, ele dá nome ao Instituto de Bioquímica Médica, e sua presença pode ser percebida em várias dimensões do CCS. Poxa, até aqui eu só falei de homens, né? Mas será que não tem mulheres que contribuíram para o nosso centro? Claro, muitas mulheres trouxeram essas contribuições. E para a consolidação de áreas que são essenciais. Próximo. Como, por exemplo, a professora Herta Maia. Ela implementou um dos primeiros microscópios eletrônicos do país e permitiu que hoje o CCS se torne referência na área de bioimagem. O próximo. Ana Neri, que dá o nome à nossa escola de enfermagem, foi a primeira enfermeira do Brasil. Próximo. Uma área mais profissional, eu tenho que falar de Maria Tereza Loureiro de Lima, que dá o nome ao anfiteatro da farmácia. Ela foi responsável pela implementação do primeiro laboratório de controle de qualidade de fármacos, até hoje referência nacional. O próximo, na Escola de Educação Física, duas outras referências nacionais. A professora Helenita Erp, que além de introduzir o curso de dança, também revolucionou o ensino de dança no país. E o próximo, claro, Maria Lenk, uma das maiores nadadoras e medalhistas do Brasil. Orgulho para nós e para o CCS também. Teria muitos nomes para colocar nessa raiz que dá solidez ao centro, impossível de apresentar neste tempo tão curto. Busquem informações sobre suas raízes para projetar o seu futuro. Nossa árvore, os troncos e as folhas são os docentes e os técnicos administrativos de hoje, que serão as raízes dos próximos 100 anos. E os frutos, como já disse, são vocês, o próximo. Que também poderão se transformar nos nossos troncos e raízes para o nosso futuro. Então, a nossa história é o seu futuro. Gostaria de terminar fazendo uma homenagem aos profissionais de saúde, muitos formados em nosso centro que têm lutado contra o Covid e a favor da vida. Obrigada a todos e acompanhem continuem acompanhando a nossa live. Então, vou passar a palavra à nossa coordenadora de graduação, Jorge Atella. Obrigada. Então, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Jorge Corrêa Tella, sou coordenadora de integração acadêmica e coordenadora de graduação do Centro de Ciências da Saúde. Eu queria dar, inicialmente, parabéns a todos vocês. É uma grande conquista iniciar essa etapa super importante para o resto da vida de vocês, tá? Iniciando a vida acadêmica, vocês estão com os pés à frente do mundo. Então, nós pedimos para vocês aproveitarem as oportunidades, tá? E terem em mente que mais da metade dos jovens brasileiros não conseguem concluir o ensino médio. E menos de 25% conseguem uma vaga numa universidade pública gratuita. Então, vocês podem se orgulhar muito de estarem aqui, do início dessa caminhada, que o sucesso dela só depende de vocês, tá? Então, nós estamos convidando vocês a sonhar junto com a gente, a sonhar o nosso sonho, tá? Nós somos uma instituição das oportunidades, independente de credo, raça, diversidade sexual e de gênero. Nós colocamos em primeiro lugar a excelência acadêmica, sem esquecer do cuidado do ser humano, tá? E esperamos que todos vocês, no desempenho dessas atividades acadêmicas, sejam invadidos por esse sentimento de orgulho, né, de pertencer a esta instituição, ao FRJ e ao CCS. Vocês são filhos da Minerva. Pode passar o próximo. Aliás, não está projetando, né?
Pode passar. Pode passar. Pode passar. Tá. Então, aqui eu queria só dar uma, assim, uma geral da universidade para vocês, para poder situar, tá? Então, nós temos o Conselho Universitário, Conselho de Curadores e Reitoria, tá? E depois nós temos as pró-reitorias. Atrelados a essa pró-reitoria inicial, a PR1, está em primeiro lugar, nós temos o SEG, que é um conselho de ensino de graduados que é muito importante para vocês, e eu vou, no final da palestra, explicar a importância dele. E, além disso, a PR7 também tem uma importância grande, tá? Então, mais abaixo tem os centros que o professor Luiz Eurico já comentou. Então, pode passar o próximo. Tá. Então, aqui, os campi da UFRJ, né? Eu quero só falar em relação à cidade universitária. Então, vocês podem ver, o professor Luiz Eurico já falou também, a grandeza dessa universidade. Então, aqui, a cidade universitária, nós temos os nossos centros, que centros de tecnologia, letras e artes, matemática da natureza e o nosso CCS. Então, é só para vocês terem uma noção do tamanho do nosso centro. Então, é o maior centro dessa universidade, ele é o que produz mais em pesquisa e extensão, tá? E, como vocês podem ver, tem o complexo hospitalar, então são várias unidades. O nosso Centro de Ciência da Saúde, sozinho, ele é maior do que muita universidade federal, tá? Menor. Pode passar. Então, aqui a gente tem os cursos de graduação do CCS. No CCS nós temos diversos cursos. Nós temos a Escola de Educação Física, com bacharelado em Educação Física, licenciatura em Educação Física, bacharelado em Dança, licenciatura em Dança, Teoria da Dança. Na Faculdade de Farmácia, nós temos Farmácia Diurno e Noturno, Faculdade de Odontologia, curso de Odontologia, Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, curso de Ciências Biológicas, modalidade Biofísica, Instituto de Saúde Coletiva, curso de Saúde Coletiva, Instituto de Nutrição, José de Castro, Nutrição e Gastronomia, Faculdade de Medicina, nós temos a Fonoaudiologia, Medicina, Terapia Ocupacional, Instituto de Biologia, Ciências Biológicas Diurno, Ciências Biológicas Noturno e os Ciências Biológicas Semipresencial, EAD. A Escola de Enfermagem Ana Nery, Enfermagem e Obstetrícia, Faculdade de Fisioterapia, a Fisioterapia, Instituto de Ciências Biomédicas, Ciências Biológicas, modalidade médica, e Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, Ciências Biológicas, modalidade Microbiologia e Imunologia. Eu gosto de mostrar todos os cursos do CCS para vocês entenderem a nossa maravilhosa diversidade. Então, nós formamos, assim, profissionais nas diversas áreas da saúde, tá? Então, é para vocês observarem que essa diversidade é muito importante e vocês podem usufruir muito das oportunidades que nós temos aqui. Pode passar o próximo. Então, nesse momento, vocês têm vários passos que vocês podem seguir na graduação, né? Graduação é a primeira etapa da vida acadêmica, tá? Então, nesse Centro de Ciências da Saúde, nós temos essas 4 áreas já estabelecidas. Então, nós temos a iniciação à docência, a iniciação científica, a extensão e, mais recentemente, a inovação tecnológica. Então, mais uma área que vocês podem conhecer, seguir. Então, eu peço a vocês para procurar saber de todas essas áreas, né? O que mais vocês se interessam em fazer. Pode passar o próximo. Então, eu tenho exemplos aqui, por exemplo, da iniciação científica. Então, a professora Silvana Lodge vai falar da pesquisa, né, da pós-graduação do CCS. Mas vocês não podem esquecer que alunos de iniciação científica, de graduação, também podem participar desses projetos. Então, eles participam ativamente dos projetos mais legais, mais interessantes. Professora, como é que eu faço para entrar nesses projetos? Então, os professores de vocês geralmente chefiam esses projetos. Então, um professor que apresente uma aula interessante, vocês podem conversar com eles para tentar saber
qual é a pesquisa, se vocês se interessam ou não. Então, eu acho muito importante não passar só por um laboratório, mas podem passar por vários laboratórios. Se vocês se interessarem, para conhecer como é a pesquisa acadêmica, e de repente se interessar, e aí depois cursar uma pós-graduação, né? Mas de início é bem bacana. Então, aqui eu tenho nessa apresentação aqui a gente tem os estagiários no laboratório, todos de iniciação científica, desenvolvendo os vários projetos, e nas bancadas, né, a gente tem esses projetos em laboratórios, e também temos os projetos, como no último aí, na última foto, nós temos os projetos também relacionados à educação. Esse projeto aí, dessa aluna, é relacionado à educação em ciências. Ela usa jogos para facilitar o aprendizado, né? Então, tem vários projetos, tanto de bancada como não. Próximo. E, além disso, no CCS, nós também desenvolvemos pesquisa, né? Os alunos de iniciação científica, eles participam ativamente dos projetos onde são desenvolvidas as pesquisas de campo. Então, os alunos que fazem ecologia, que se interessam pela essa área de ecologia, que se interessam por zoologia, botânica, eles também têm projetos onde eles precisam ir a campo. Então, aqui, nessa foto, tem exemplos de alunos de iniciação científica desenvolvendo os seus projetos no campo. Pode passar o próximo. Eu quis colocar aqui 2 exemplos de trabalhos que foram feitos por alunos de iniciação científica, com a presença de alunos de graduação como vocês, tá? O primeiro foi demonstrando, já nesse tema tão importante, né, agora para o mundo todo, né, que é a Covid-19. Então, o primeiro, aqui na primeira foto, a gente vê a invasão do cérebro humano pelo vírus, né? Então, vocês podem observar, esse trabalho, né, em azul está os núcleos, em verde vocês podem observar a invasão do vírus que estava marcado em verde, por fluorescência, tá? Nesse trabalho, houve a participação de alunos de iniciação científica. E do outro lado, nós temos agora um trabalho que começou com a iniciação científica, né? E foi desenvolvido por uma equipe grande, onde também havia participação de alunos de iniciação científica, que foi o desenvolvimento de um teste de baixo custo para detecção de Covid-19. Tá? Isso é um trabalho que saiu mais recentemente na mídia, né? Então, quer dizer, para mostrar para vocês que os alunos, mesmo na iniciação científica, podem participar desses projetos. Bem, pode passar o próximo. Uma outra direção que os alunos podem tomar é se associar aos projetos de extensão. Nós temos muitos, variados e super interessantes no CCS, tá? Nós vamos ter o professor Theo vai falar sobre eles. Mas aqui é só um exemplo, tá? Da extensão, curso de férias de mosquito, foi idealizado pelo professor Mário Alberto Cardoso da Silva Neto, que traz à universidade alunos de escolas públicas, e o curso foi organizado por alunos de iniciação científica junto com alunos de pós-graduação. Então, todas as férias estudantis nós recebemos esses alunos, tá? Então, os alunos de graduação podem participar ativamente também desses projetos de extensão. Pode passar o próximo. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia Pode passar mais... clica mais uma vez, Júlio, por favor. Isso, porque esse aí... eu tinha esquecido que tinha animação. Mas, enfim, só para mostrar para vocês que no CCS nós temos vários projetos de extensão, então vocês podem se associar. Em todas as nossas unidades do CCS temos projetos de extensão super interessantes que vocês podem se associar, tá? Para conhecer. Pode passar o próximo. Além disso, os alunos que se interessarem pela iniciação à docência, no CCS nós também temos projetos de iniciação à docência. Então, aqui nós temos esse projeto que é super interessante também, que é o pré-vestibular comunitário, que recebe alunos da Maré e do Alemão, 200 alunos por ano, e ele é totalmente gerenciado, tá? E as aulas são ministradas por alunos de graduação, dos diversos cursos, não só do CCS, mas também de outros centros da universidade. Então,
é muito gratificante para os alunos, os depoimentos são muito bacanas, então os alunos têm muito prazer em ensinar esses jovens carentes, né, a tentar fazer com que eles entrem numa universidade pública. E nós temos 60% de aprovação para universidades públicas anualmente. Ou seja, essa é uma oportunidade que vocês podem também ter no Centro de Ciências da Saúde, a iniciação à docência. Pode passar. E, mais recentemente, abriu uma nova oportunidade para os alunos de graduação, que é a inovação tecnológica. Tá? Então, a universidade agora tem vários projetos de inovação tecnológica. Tá? Então, no CCS, nós temos vários projetos, tanto como com fármacos, nanocompostos. Então, tem mais esses laboratórios que desenvolvem projetos de inovação tecnológica, né? Que a universidade, muitas vezes a sociedade ela tem demandas para a universidade, e a universidade tem que responder essas demandas. Então, a inovação tecnológica é uma resposta rápida às demandas da sociedade. Pode passar o próximo. Então, na UFRJ, nós temos o núcleo de empresas juniores, tá? E no CCS, nós temos várias dessas empresas juniores. E os alunos essas empresas juniores, elas são geridas, né, e movimentadas por alunos de graduação. Então, alunos que têm mais uma vocação para a inovação. Então, eu acho isso muito bacana. Na minha época, isso não existia. Então, agora eu quero que vocês aproveitem todas essas possibilidades para os alunos de graduação. Pode passar o próximo. Então, falando novamente das ações da pandemia, né, que foi a sociedade nos demandou essas ações, né, e o CCS respondeu prontamente. Então, na universidade, nós fizemos e estamos fazendo ainda lives informativas, né, porque as fake news são muito grandes, então nós fazemos lives informativas combatendo essas fake news. Nós temos e-books, tá? Os canais no YouTube, como o canal da Genética, que responde também essas perguntas. Nós desenvolvemos, além daquele kit novo, né, de testagem rápido e barato, nós temos também a testagem tradicional por PCR, tá? E também produzimos insumos, tudo para ações do combate a essa pandemia mundial. Pode passar? Aí vocês me perguntam, professora, legal, eu gostei de muitas dessas coisas, né? Mas eu tenho dificuldades financeiras, eu preciso de uma bolsa, então agora eu queria mostrar os editais, é mais informativo para o aluno de graduação. Então, na universidade, nós temos muitos editais, temos programas de bolsa, tá? Que vocês podem se inscrever para essas bolsas. Então, nós temos programa de bolsas de monitoria, programas de bolsas de iniciação científica, programas de bolsa de iniciação à docência, programas de bolsa de extensão, programas de bolsa de apoio pedagógico e programas de bolsa de iniciação artística e cultural. Então, vocês podem se inscrever em todos eles, se vocês quiserem, tá? Pleiteando essas bolsas. Essas bolsas têm o valor de R$400 mensais, tá? E ajudam vocês para vir à universidade, para comprar um livro, enfim, tá? Então, isso é muito importante, vocês saberem que existem esses editais. Pode passar o próximo. E, além disso, a PRSECT, que é a Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, ela também tem outros auxílios, tá? Então, eu também quis colocar para vocês aqui, eu copiei essa página da PR7, coloquei para vocês saberem que na PR7 nós temos vários auxílios que vocês também podem pleitear, abrir um processo para solicitar esse auxílio, tá? Então, nós temos o auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio educação infantil para aqueles alunos de graduação que já são pais e mães, tá? Auxílio material didático, auxílio moradia, auxílio permanência e auxílio emergencial Covid-19, tá? Então, nós temos todos esses editais e vocês podem concorrer a uma dessas vagas. A concorrência é grande, mas está aberto a todos os alunos de graduação da UFRJ. Pode passar. Aí vocês sempre me perguntam, mas como é que eu vou submeter um processo a uma pró-reitoria? Então, eu dei aqui como exemplo a abertura de um processo no SEG, que é da PR1, que é o Conselho de Ensino para Graduados, tá? Que responde mais aos alunos, às queixas dos alunos, né? Às necessidades, anseios dos alunos de graduação. Então, aqui vocês podem abrir o processo preferencialmente na secretaria responsável pelo curso de vocês, tá? Então, ele pode, com o auxílio da COA,
que é a comissão de acompanhamento dos alunos, vocês podem montar o processo, tá? E submeter ao SEG. Mesmo que seja negado, vocês podem também ter o recurso a esse processo. Então, geralmente, os alunos mais antigos, e na secretaria, vocês podem ter informações sobre isso, mais profundas. Pode passar? Então, só falando rapidamente da COA, todos os cursos têm uma comissão de orientação e acompanhamento acadêmico, tá? Ele faz acompanhamento de vocês, dos alunos. Então, vocês têm orientadores que vão acompanhar vocês desde o início, desde esse primeiro momento, tá? E, além disso, a COA ela apresenta a vocês um planejamento capaz de viabilizar e superar as dificuldades iniciais e também finais da conclusão do curso, tá? Então, qualquer problema que vocês tenham é uma coisa que nós pedimos para procurar as COAs dos cursos de vocês, tá? Qualquer problema. Pode passar. E, além disso, se nada funcionasse, nem nos processos do SEG, nem na COA, vocês podem também procurar a ouvidoria da UFRJ, vocês podem procurar apoio na ouvidoria, fazerem sugestões e também fazerem denúncias, tá? Então, a ouvidoria é muito importante, vocês saberem que existe uma ouvidoria na UFRJ. Pode passar? Então, a ouvidoria tenta combater, né, as discriminações, os problemas que os alunos têm, também professores, tá? Eu não vou ler para não me estender muito, pode passar. Combate à discriminação em qualquer sentido, tá? Esses atos de discriminação, eles violam os direitos das pessoas, tá? Algumas são negadas oportunidades que não a outras, então é muito importante combater esse tipo de discriminação e também, muitas vezes, assédio moral que vocês sofrem. Pode passar adiante. Pode passar. Quero só mostrar agora para o final, mais uma vez. Mais uma vez. Isso. Aqui nós temos os telefones e o e-mail da ouvidoria. Vocês podem fazer, inclusive, denúncias anônimas de qualquer problema que vocês tenham. Então, vocês já sabem. COA, a Pró-Reitoria 1 segue e, além disso, vocês também têm a ouvidoria. E aqui no CCS também tem a coordenação de integração acadêmica, que nós também podemos fazer a ponte com essas instituições da reitoria ou da ouvidoria para vocês, tá? Então, é isso, gente. Sejam bem-vindos ao Centro de Ciência da Saúde. Bem, então eu já vou passar. Desculpa, Silvana. Eu vou passar a palavra para a professora Silvana Lodge, que é a nossa coordenadora de pós-graduação. Já estou aqui. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Depois dessa apresentação bem completa da professora Jorge, da nossa coordenadora de graduação, então me apresento, eu sou a Silvana Lodge, coordenadora de pós-graduação e pesquisa do CCS. E nesse momento da apresentação do centro, nesse momento que vocês estão entrando na graduação, aliás, parabéns pelo feito, eu vou bem rapidamente dizer algumas coisas. Eu acho que a professora Jorge já explicou o que mais importa nesta fase de vocês, né, que é a graduação, e eu vou me adiantar um pouquinho e vou falar da parte da pós-graduação, que será uma etapa que muitos seguirão, né, porque vão gostar da universidade, podem seguir essa parte. Pode passar, então, Júlio, por favor, o outro slide. Muito bem, então eu vou dizer que algumas coisas. A primeira é que nós temos 39 cursos de pós-graduação no Centro de Ciências da Saúde, são programas de pós-graduação que são de duas modalidades diferentes, uma modalidade acadêmica, que é onde aqui nós temos a maior parte dos cursos, né, acadêmica, e a outra, outro tipo de pós-graduação é a pós-graduação profissional. Então, como o nome diz, né, a modalidade acadêmica ela é mais voltada para a geração de conhecimento, então, para o desenvolvimento de pesquisa, para o desenvolvimento do conhecimento. E a
profissional, o tipo de pós-graduação profissional, ele é mais voltado, esse tipo, para profissionais em áreas específicas, para eles se desenvolverem em áreas específicas. E nós temos no centro, também ligado, né, aos cursos, 427 laboratórios de pesquisa. E nestes laboratórios, a Jorge já falou bastante da iniciação científica e tudo, os alunos, todos os tipos de alunos, desde a iniciação científica, mestrado, doutorado e mesmo pós-doutorado, eles são a grande força motriz, a grande força de trabalho. Muito bem, a segunda coisa que eu vou dizer para vocês é que nesses laboratórios, os estudantes de mestrado, doutorado, pós-doutorado e iniciação científica, eles vão desenvolver as pesquisas, claro, com a orientação dos docentes do centro. Então, como é que vocês fazem para chegar nesses laboratórios? A resposta é a seguinte: uma parte vocês já ouviram, mas quando vocês estiverem cursando a graduação, uma aula que interesse vocês, alguma que vocês vejam no mural da universidade, quando nós voltarmos presencialmente, algum anúncio de estágio de iniciação científica, eu sugiro que vocês procurem saber quais as pesquisas que estão sendo desenvolvidas nos nossos diversos laboratórios. Então, pode ter gente que goste mais de trabalhar com microbiologia, outros que podem gostar de trabalhar com microscopia eletrônica, como nós vemos aqui nessa imagem, é um microscópio eletrônico aqui, né? Então, o que vocês gostarem mais, o que vocês se identificarem mais, vocês procurem os chefes desses laboratórios, ou os professores que estão nesses laboratórios. E aí vocês pedem para fazer os estágios e que vocês podem, como vocês já ouviram, ganhar até uma bolsa, que a bolsa pode ser da agência financiadora, do CNPq, né, que é a grande agência financiadora do país, ou da FAPERJ, que é a agência financiadora da pesquisa no estado do Rio de Janeiro, ou mesmo bolsas da própria UFRJ. O valor já está há muito tempo em R$400, mas ele ajuda bastante. E, ao final, então, desse estágio, vocês vão se preparando e, ao final, vocês fazem o processo, né, de seleção para o ingresso nos cursos de pós-graduação de interesse para vocês. Então, eu paro aqui, porque eu acho que eu tenho que ser bem restrita, e eu agradeço e espero encontrar vocês daqui 4, 5, 3 anos, dependendo, ou 6 anos, no caso da medicina. Então, até lá. Eu agora passo, então, a palavra para Bianca, para o Theo de Souza, que é o vice-coordenador de extensão aqui do Centro de Ciências da Saúde. Theo, com você a palavra. Obrigada. Obrigada, Silvana. Boa tarde a todos e todas, né? Estou aqui representando, então, a parte, né, a coordenação de extensão, né, do CCS. Sou o vice-coordenador, né? A professora Débora Anjos é a coordenadora de extensão do CCS, e a gente tem um papel aqui de apresentar um pouquinho para vocês o que é, né, a extensão universitária, né? Como é que ela está sendo desenvolvida nos currículos, né? Como é que a gente pode agregar também a sociedade, né, a partir da extensão universitária. Só vou aguardar a apresentação para a gente trabalhar esses conceitos, né? Pode passar, Júlio. Obrigado. Bom, então a primeira, né, questão que a gente quer trazer, né, que é a tríade universitária, né? Então, nessa frase aqui, o ensino, pesquisa e extensão constrói a tríade universitária, né, que é o alicerce de toda e qualquer universidade, ao qual cumpre o seu papel social, né? Então, como vocês já viram, né, bem apresentado aqui pelas professoras Georgia e Silvana, né, a gente tem um ensino, né, onde é que vocês vão ter o contato aí, como bem apresentado aí, por exemplo, em disciplina e estágios, né, durante a graduação, né, a pesquisa, onde vocês vão ver a produção, né, vão
desenvolver senso crítico, científico, né, e a produção de conhecimento dentro da universidade, né, dentro dos projetos de pesquisa, e temos a extensão aí, que é o terceiro alicerce aí da universidade, onde vocês vão estar, então, dialogando esse conhecimento junto, né, com a comunidade, com a sociedade, a população em geral, atendendo demandas dessas populações, né, de forma a promover, então, o desenvolvimento social, né, desenvolvimento regional social, né, além de auxiliar, em alguns casos, aprimoramento de políticas públicas, né, então, onde há muito diálogo, né, na extensão universitária com a comunidade, então, há essa aproximação bem íntima com a universidade, né, e esse conhecimento, né, esse diálogo, faz com que nós também ganhamos conhecimento para a universidade, né, a gente tem troca, né, de saber entre o saber acadêmico, né, e o saber popular, né, em diferentes setores da sociedade. Então, aqui embaixo temos o conceito da extensão universitária, eu trouxe o que foi, está descrito na Política Nacional de Extensão, né, que foi elaborada pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão do Brasil, né, das universidades do Brasil. Então, eles, durante anos, né, caracterizando a concepção da extensão universitária, ela foi colocada, então, como, né, nesse conceito aí, que é a extensão, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove uma interação transformadora entre a sociedade e outros setores da sociedade, né? Entre a universidade e outros setores da sociedade. Então, para atender, né, esse conceito, essa concepção, né, temos 5 diretrizes principais dentro da extensão universitária, que é a interação dialógica, né, onde eu coloquei aí, onde a gente troca saber, né, no desenvolvimento das ações de extensão universitária, né, a interdisciplinaridade, a interprofissionalidade, né, então a gente reconhece aí as complexidades, né, das diferentes situações, né, contexto da sociedade, onde você precisa unir, né, diferentes visões, né, até desde visões aí em diferentes áreas, como de visões, né, mais generalistas e visões mais especializadas, né, para entender, né, a gente agregar diferentes conhecimentos naquele problema social. Né, temos também a indissociabilidade no ensino, pesquisa e extensão, igual eu já comentei, né, na tríade universitária, né, que foi reafirmada na Constituição, né, está na Constituição. Temos a transformação, o impacto na formação dos estudantes, né, então é um momento que vocês vão estar em contato com a realidade da sociedade, né, com os problemas contemporâneos aí das sociedades, de forma a dialogar, né, e desenvolver as suas habilidades e competências também do que vocês forem ganhando durante o curso, junto, né, em diálogo com a sociedade, né, tentando atender também demandas da sociedade. E, por último, né, a transformação social, né, que é onde as ações de extensão, então, vão estar promovendo, né, esse desenvolvimento social, né, em diferentes setores, né, da sociedade, diferentes áreas, né, e aqui no Centro de Ciências da Saúde, né, especialmente aí na área da saúde. Então, dentro dos currículos, né, de graduação, né, não era obrigatória participar de ações de extensão, né, durante anos foram discutidas, né, já foi colocado no Plano Nacional da Educação, no PNE, né, desde 2001, 2010, a importância, né, o reconhecimento da importância, né, de ter extensão nos currículos, né, de graduação, né, mas somente no Plano, né, Nacional da Educação, né, de 2014 e 2024, né, passou a ser uma lei, né, que é a lei número 13.005, né, de 2014, né, onde inclui, então, a obrigatoriedade aí aos cursos de graduação a incluir pelo menos 10% da carga horária, né, total curricular estudantil nos cursos de graduação, né, e aí isso em 2014, em 2018, saiu a resolução também do Conselho Nacional de Educação, né, aqui é a resolução 07, né, de 2018, que também reafirmou, né, estabeleceu as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira, né, e regimentou, né, o que está disposto ali na meta, né, 12.7 ali do Plano Nacional da Educação. Então, vocês, quando tiverem, né, dentro nos seus cursos, vocês vão
vamos verificar, alguns cursos já adequaram, né, o projeto pedagógico, ou seja, alguns alunos já vão estar no novo projeto pedagógico, né, já com a inclusão dos 10%, né, e outros cursos podem estar nessa transição aí, na elaboração e efetivação desse novo projeto pedagógico, né, onde a extensão está obrigatória. Então, vocês devem checar, né, junto a coordenações de graduação e extensão dos cursos, né, das unidades, para ver caso a caso, né, mas passou a ser, né, obrigatório, né. Pode passar, Júlio, obrigado. Bom, então os responsáveis pela extensão, né, são principalmente, né, há uma parceria muito grande, né, com a graduação, que é uma atividade, né, da graduação, mas, né, envolvidos aí nas ações, desenvolvimento das ações, tem muitos, então, a coordenação de extensão da unidade, né, do curso, né, a coordenação de extensão do centro, né, que somos a gente junto com a professora Débora Anjos, né, e a pró-reitoria de extensão da PR5, né. Então, o contato, né, de cada uma dessas instâncias, né, vocês vão encontrar nas páginas, né, tanto da unidade, né, ou junto à unidade, tem na página do CCS, né, nossos contatos, né, da coordenação de extensão, e também na página da PR5, ela tem uma gama, além dos contatos dos responsáveis, né, na PR5, tem bastante informações aí, desde como se inscrever, né, eu coloco embaixo, como se inscrever em ações de extensão no SIGA, né, que é um outro site muito importante, né, junto ao site da PR5, da Pró-Reitoria de Extensão, né, é o intranet UFRJ, vocês vão conseguir acessar diferentes ações de extensão universitária para poderem estar atuando nessas ações, né, que são ações junto à comunidade, né, onde vocês vão ver, entrar em contato com a realidade social em diferentes setores, né, que traz agrega bastante aí na formação, né, desenvolvimento das suas habilidades e competências, né, e com compromisso ético, né, ético e solidário ali nesse cenário. Então, vocês também podem checar, para conhecer quais são as ações, né, a professora Georgia já colocou alguns exemplos, mas vocês podem estar acessando as redes sociais também, né, além dos sites das unidades, o CCS, PR5 e o SIGA, o FRJ, para acessar quais são as ações disponíveis, né, você tem campos de buscas, tanto no site da Pró-Reitoria ou no site do SIGA, né, no intranet, vocês podem buscar, né, por unidade, ver todas que tem no seu curso, todas as ações de extensão, que são divididas entre programas de extensão, curso de extensão, projetos de extensão, eventos de extensão, por exemplo, né? Então, vocês podem estar acessando isso, buscando, né, nesses sites, né, tanto por tipo, né, a modalidade de ação, né, para eu quero saber os projetos, ou também poder colocar palavras-chave, né, por exemplo, Covid-19. Então, se você colocar a palavra Covid-19 lá no site da PR5 e buscar, vai aparecer para vocês todas as ações da UFRJ que estão, né, desenvolvendo atividades de extensão junto às comunidades, né, na área de extensão, estão cadastradas na Pró-Reitoria de Extensão, né, que já são inúmeros, né, o UFRJ, tanto na pesquisa, né, como na extensão, atuando de forma bastante efetiva aí no combate, né, à Covid, né, e tentando agregar bastante a sociedade. Bom, era isso, então, eu queria desejar muito sucesso na caminhada, né, e colocar à disposição, tá? Saudações aí, extensionistas universitários. Obrigado. Então, vou passar a palavra, então, para a nossa coordenadora de biossegurança, né, professora Bianca Ortiz. Obrigada, Théo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento de tanta alegria, né, para vocês e para a família de vocês. Sejam muito bem-vindos à Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialmente aos cursos do Centro de Ciências da Saúde, onde a biossegurança tem um papel muito protagonista na realização de diversas atividades. Júlio, pode passar, por favor? Bianca Ortiz, professora do campus Duque de Caxias, atualmente sou coordenadora de biossegurança do centro, e a gente vai, ao longo aí dessa caminhada de vocês, provavelmente ter vários contatos, porque a biossegurança, ela permeia as atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, e está muito ligada às atividades dentro dos laboratórios de pesquisa. Pode passar, Júlio, por favor.
Eu trouxe para vocês aqui as principais atribuições da biossegurança. Então, quando a gente pensa, né, no Centro de Ciências da Saúde, com a sua grande quantidade e diversidade de cursos e de procedimentos, a gente está sujeito a diversos riscos dentro dele. Esses riscos podem ser riscos químicos, porque manipula-se produtos químicos, pode estar relacionado a riscos biológicos, riscos físicos, enfim. Então, a biossegurança, ela tem como função, né, uma das atribuições, passar as informações específicas sobre as normas de biossegurança e os procedimentos que precisam ser realizados, a fim de que todas as pessoas consigam executar as tarefas cotidianas sem se colocar em risco e sem colocar o meio ambiente também em risco. Hoje, a biossegurança ela tem sido muito falada por conta da pandemia da Covid-19, e desde 2019 ela tomou uma outra proporção dentro dos procedimentos realizados, especialmente considerando a transmissibilidade e a infectividade do vírus SARS-CoV-2. Então, dentro da prática de vocês, que pode ser dentro de um laboratório de química, dentro de um laboratório de biologia, ou outra prática dentro de outros laboratórios, é importante que a biossegurança consiga transmitir esses conhecimentos para deixá-los muito seguros do procedimento a ser executado. Então, dentre outras coisas, a biossegurança também realiza, né, a avaliação das condições de biossegurança. Hoje, nesse momento tão delicado em que vivemos, a biossegurança tem avaliado todos os ambientes da universidade a garantir um pouco mais de segurança para o retorno das atividades. Então, assim, além dessas características, né, que permeiam a volta das atividades práticas na universidade, existe também o cuidado todo especial com a nossa equipe que está trabalhando, como já foi apresentado aqui, desde o início da pandemia, para o desenvolvimento de pesquisa, de testes de diagnóstico, de atendimento à população. Sobre esse aspecto específico, né, é importante ressaltar que a biossegurança ela precisa gerenciar o que é descartado. Alguns pontos que eu vou apresentar para vocês, possivelmente eles se passam de forma invisível ao longo do processo, mas para a gente da biossegurança é super importante que todo o procedimento, desde o seu planejamento, execução e descarte, ele seja feito dentro das normas, a fim de garantir a saúde de todos e a segurança na elaboração das atividades. Então, a biossegurança faz manejo dos resíduos químicos biológicos dentro do âmbito da UFRJ, além de fiscalizar descartes irregulares e orientar no caso de procedimentos de acidente. Essas fotos aqui, a grande maioria delas são nossas, então, assim, existe sim a possibilidade de acidentes e a gente tem que estar capacitado para conseguir lidar com as diferentes possibilidades de risco. Próximo. Então, eu trouxe para vocês, no próximo slide, um exemplo, né, do tamanho do CCS. Né? Então, como a professora Georgia falou, Silvana, nós temos mais de 400 laboratórios. Esses laboratórios estão divididos em 3 andares, então a gente tem laboratórios no subsolo, no primeiro e no segundo andar, o que torna esse sistema um pouco mais complexo, porque quando a gente tem 400 laboratórios trabalhando com micro-organismos diferentes, com agentes biológicos diferentes, com riscos químicos diferentes, a biossegurança ela tem que estar muito ligada aos discentes, especialmente vocês que estão entrando agora, para que essa execução seja perfeita e que a gente continue mantendo o nosso centro seguro. Próximo, por favor. Então, dentro disso, a biossegurança, junto com a segurança do trabalho e a brigada, que o CCS tem uma brigada de produtos perigosos e uma brigada de incêndios voluntários, a gente faz um trabalho tanto de disponibilização de equipamentos importantes, como são os extintores, né, equipamentos de proteção coletiva, assim como a sinalização. Então, quando vocês entrarem nos laboratórios do CCS, vocês vão se deparar com placas de sinalização, evidenciando os principais riscos, né, um mapa de risco aqui na frente, e quais são os equipamentos de proteção individual necessários para entrar naquele ambiente, ou seja, se precisa de jaleco, sapato fechado, se tem que ter óculos, e agora, né, adicionalmente, o que vai ter também é uma plaquinha de use máscara ao longo de todo o procedimento.
Para a gerência de resíduos, vocês vão conseguir perceber que no subsolo do CCS nós temos diversas caçambas para que o resíduo seja segregado no momento da sua geração, para que possa ser feita a destinação correta dentro dos padrões que a Anvisa determina da legislação. O próximo. A fim de facilitar, né, a identificação de todas as formas de descarte, a biossegurança ela faz identificação, então existem no CCS livretos, vocês vão ter a oportunidade de fazerem cursos de biossegurança, cursos online, cursos presenciais de biossegurança. Existe também folhetos que informam como descartar, qual é o procedimento. Isso é super importante, isso tudo fica disponível no site do CCS, que é CCS Decania, e tem lá uma aba da biossegurança que vocês encontram todos os materiais produzidos pela biossegurança e que são fundamentais na prática discente de vocês e que vai acompanhar vocês não só nos 4 ou 6 anos de curso, como também por toda a vida profissional de vocês. Próximo. Dentro desse momento tão crítico da pandemia, a biossegurança ela estabeleceu, né, documentos norteadores importantes a fim de garantir o retorno das atividades. Então, no site do CCS, vocês encontram um plano de biossegurança do CCS durante a pandemia da Covid-19. E, atualmente, eu sou presidente do Comitê de Biossegurança da UFRJ, onde foi elaborado um documento muito mais complexo, né, que fala sobre as questões de gestão e é um guia de biossegurança que aborda todos os critérios dentro da UFRJ. Vocês provavelmente vão ter acesso aí, então, entre 15 e 20 dias, em uma cartilha de retorno de aulas práticas. Essa cartilha também foi elaborada por esse Comitê de Biossegurança, a fim de viabilizar e organizar esse retorno de aulas práticas para alunos concluintes ainda durante esse período tão crítico. Próximo, por favor. O CCS, ele, além dessas características, né, de fazer pesquisa, ensino e extensão, como os professores evidenciaram, atualmente existe um centro de testagem e diagnóstico da Covid-19, que é localizado no bloco EN do CCS. Instituição essa coordenada pela professora Terezinha Marta Castineiras, chefe da infectologia e professora da Faculdade de Medicina. O centro de testagem e diagnóstico atende uma média de 200 pacientes por dia. Então, nós temos testagem para alunos, para servidores, para terceirizados, e isso viabiliza e trabalha muito antenado as questões de biossegurança, a fim de garantir um retorno gradual às atividades, com segurança, com testagem, a fim de isolar e monitorar os casos de Covid-19 que aparecem dentro da nossa comunidade. Então, atualmente, esse centro funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 11 para coleta, e recentemente a gente tem feito também a vacinação contra a Covid à tarde para os profissionais dos hospitais e profissionais do Centro de Ciências da Saúde. Pode passar o próximo, Júlio? Então, aqui são alguns exemplos dos ensaios que são feitos dentro desse centro de testagem. O centro de testagem, ele conta com pelo menos 3 exames. Teste rápido, que é o teste rápido do antígeno. É um teste que a pessoa tem um resultado, o paciente tem um resultado em até 15 minutos. O teste do PCR, que é o padrão ouro de excelência internacional. Além disso, também é realizado um teste de pesquisa de anticorpos por coleta de punção venosa. Então, todos esses testes, eles auxiliam a UFRJ na tomada de ação e a biossegurança nas estratégias para garantir um retorno de atividades seguras. Pode passar o próximo? Ressalto também que no CCS, né, além de todas as informações que todos os docentes passaram aqui, a gente precisa conhecer o CCS. Então, assim, dentro da página do CCS, como está exemplificado aqui, né, vocês podem ter acesso às rotas de escape de todo o prédio. Então, como eu falei, o prédio é dividido em 3 andares, subsolo, primeiro e segundo andar. E é importante que, uma vez que vocês ingressem nas atividades, vocês conheçam o subsolo,
conheçam todas as saídas que existem, né, as 8 saídas que existem do prédio, a fim de, numa situação emergencial, vocês possam serem conduzidos da melhor forma possível. É claro que a gente espera que a gente nunca precise usar isso, mas é fundamental que a gente tenha isso tudo organizado para garantir a segurança e a qualidade do trabalho de vocês. Então, a biossegurança... Pode passar, Júlio? Ela tem funcionado ao longo da pandemia, todos os dias, de 7 da manhã, aproximadamente 7 da noite. Eu sempre estou lá, né? Eu sou a professora Bianca Ortiz, mas vocês podem entrar em contato conosco, toda a equipe da biossegurança, por meio desses e-mails, e podem ter acesso a todas as informações normativas, procedimentos, informações técnicas, resoluções de biossegurança, no nosso link do site do CCS. Então, assim, a mensagem que eu deixo para você é que nunca pode ser tarde para pensar em segurança. É importante, especialmente agora, que em todos os procedimentos que sejam executados, vocês tenham na cabeça que a biossegurança vai fazer parte do trabalho de vocês aí ao longo de todo sempre. Muito obrigada. Professor Luiz Eurico. Não sei se o professor está aqui. Agora a gente vai abrir para perguntas também, então, assim, é importante saber a informação de vocês. Aí, professor, obrigada. Eu acho que é melhor a gente tentar abrir para perguntas, e aí o Silvio conserta esse probleminha, pode ser? Tá bom, pode abrir, pode abrir. Uma pergunta aqui que apareceu da Ana Cardoso, ela pergunta, eu vou mediar, tá? Posso ajudar aí? Ela pergunta se é preciso se inscrever em algum lugar para que esse evento... Desliga o seu microfone, Luiz. Seja cotado como horas complementares. Eu acho que a Geórgia pode explicar isso para a gente, não pode, Geórgia? Horas complementares de que ela quer? Extensão? Ela não especificou na pergunta, ela disse apenas horas complementares. Tem que saber que horas complementares são essas. Tem várias disciplinas que... na universidade, que elas contam os seminários que vocês assistem como horas, né? Mas são disciplinas específicas. Eu acho que o Theo pode falar em relação à extensão. Não, em relação à extensão não cabe, né? Porque normalmente a acreditação está associada à participação em ações, né? Sim. Que estão cadastradas na PR5, aí não é o caso. Tá, mas tem disciplinas de graduação que sim, que elas utilizam essas horas de seminários, né? Eu acho que essa aula inaugural não, mas se quando tem uma aula inaugural com algum tema, sim. E aí, Bianca, mais alguma coisa? Obrigada, Geórgia. Não, a galera tá tímida aí, não quer, né? Tá tímida, não quer participar. Acho que eles não têm dúvida, Geórgia. Olha que coisa boa, né? Eles estão entrando aí na universidade, ávidos pelo conhecimento e sem dúvidas. Então, assim... Eles estão perguntando se vai ficar disponível essa apresentação, porque eu acho que eles, então, vão querer assistir depois. E, na verdade, é muito bom, porque depois eles podem digerir bem as informações, né? Então, acho que é isso. Vai ficar disponível, sim. Ela vai ficar disponível no nosso canal mesmo, nesse canal que vocês estão assistindo. Então, em qualquer momento aí que vocês tiverem a disponibilidade, surgir dúvida, quiser conhecer um pouco mais da equipe lá da decania, do CCS, né? Vocês vão ter acesso a esse vídeo. Professor? Conseguiu, professor Luiz Eurico? Então, sejam bem-vindos, aproveitem o CCS e a gente encerra aqui, então, certo? Continua do mesmo jeito ou não? Não, agora está ótimo. Eu não sei o que aconteceu, vocês me desculpem, mas é a primeira vez que apareceram 2 e eu só abri o nosso. Então, muito obrigado a todos pela presença. Mais uma vez, parabéns a vocês todos pela conquista de estar no Centro de Ciências da Saúde, na UFRJ. Então, eu
Desejo sucesso a vocês todos. E, repetindo, todas essas informações que foram dadas aqui, elas encontram-se no site do Centro de Ciências da Saúde. Então, um grande abraço a todos e muito obrigado.